pouquinho antes da gente entrar aqui no ar com a primeira edição do Boletim Metrópolis dessa sexta-feira, o último sextou do ano, teve essa novidade aqui em relação à trama golpista. Aqui que foi julgado, o núcleo 2 da trama golpista foi julgado terminou ali o julgamento no dia 16 de dezembro e Silvinei Vasquez foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão. Mas lá em Santa Catarina, de acordo com fontes da Mirelle Pinheiro, nossa colunista, ele rompeu a tornozeleira eletrônica e fez essa primeira fuga para o Paraguai, onde foi pego hoje, agora há pouco, essa notícia é de agora há pouco. Então ele foi preso lá no Paraguai para continuar aí uma fuga bem diferente do caso de Alexandre Ramagem, né, Manuela Alcântara, que está comigo já aqui no estúdio, porque Ramagem consegue fugir do Brasil, está lá nos Estados Unidos, de acordo com a Polícia Federal, desde setembro, quando ele ainda estava sendo julgado lá pelo Núcleo 1, né, pela participação na trama golpista, mas diferentemente com o que aconteceu com Ramagem, Silvinei Vasquez não consegue fugir. Bom dia. Bom dia, Nath. Bem, Ramagem ele saiu pelo Brasil, né? Foi subindo ali, a PF já traçou tudo o que ele fez para sair, teve ajuda e ele conseguiu ainda sair com o passaporte diplomático que ele tinha. Silvinei Vasquez não conseguiu, não tinha passaporte diplomático, ele tentou sair, agora a gente já teve a informação de que foi durante a madrugada, ele pegaria um voo no Paraguai, que iria para o Panamá com destino final para El Salvador, e ele chegou até o aeroporto de Assunção, no Paraguai, com um passaporte falso, Nath. A informação que a gente obteve aí de fontes, né, diplomáticas é de que ele teria pegado um passaporte de uma outra pessoa, colocado uma foto que se parecesse com ele e tentado passar ali na imigração do Paraguai. Lembrando, Nath, que o Paraguai ele faz parte do Mercosul. Então, Silvinei, se fosse aí uma pessoa comum, né, se não tivesse condenado a 24 anos, não estivesse proibido de deixar o país por decisão do STF, ele poderia inclusive sair com a identidade normal, ele não precisaria nem de passaporte. Mas então, o que aconteceu, o que denunciou ele, além dessa verificação do passaporte falso? Silvinei estava morando em Santa Catarina desde agosto do ano passado, ele já cumpria medidas cautelares, né? Ele estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica, então no momento que ele decidiu fugir, ele rompeu essa tornozeleira. E as autoridades brasileiras identificaram imediatamente esse rompimento de tornozeleira e lançaram alertas por diversos países aí parceiros, as fronteiras, né? Avisaram as polícias desses locais. Então, os países já estavam ali preparados. Quando essa informação chegou na polícia paraguaia, eles identificaram bem um alerta de rompimento de tornozeleira de Silvinei Vasquez e o passaporte falso. Então, nesse momento, ele já foi preso durante a madrugada. Eu não tenho horário preciso ainda, Nath, mas os voos para o Panamá, ali no Paraguai, eles saíram 1h44 da manhã e 6h42 da manhã. Então, provavelmente, Silvinei tentava pegar esse voo de 1h44 da manhã, quando ele foi preso ali, porque foi pelos policiais paraguaios, né, ali em Assunção, porque já tinha essa informação de rompimento de tornozeleira e também devido ao passaporte falso. E aí, Silvinei, ele está condenado pelo STF, ele foi condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal no dia 16 de dezembro. Então, esse processo ele ainda nem transitou em julgado, Nath, assim, ainda está em fase de defesa, né? Os advogados poderiam entrar ali com o que a gente falou aqui amplamente, ali no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Que são os embargos de declaração, eles poderiam ali questionar se houve alguma obscuridade no processo. Durante o julgamento, os advogados de Silvinei alegaram que ele não atuou ali naquelas blitzes feitas pela PRF durante o segundo turno das eleições de 2022, ali quando eleitores havia uma pesquisa, né, que na Bahia, Lula, que era o adversário do então presidente Jair Bolsonaro,
tinha mais eleitores na Bahia. Então foram feitos blitz ali para poder impedir que esses eleitores passassem. Então a defesa de Silvinei defendeu amplamente que ele não teria feito isso, afirmou que ele tentou conversar com o ministro Alexandre de Moraes, que à época era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E um fato curioso aqui, agora contando um pouquinho da minha vivência, eu estava lá no TSE no dia que aconteceu. Metrópolis estava fazendo a cobertura das eleições e era mais ou menos horário de almoço, ali era meio-dia mais ou menos, e já tinha ali todos aqueles vídeos que foram divulgados na internet dos eleitores sendo barrados e reclamando que não conseguiam chegar aos seus locais de votação, né? As votações terminariam às 17 horas, naquele momento eles não conseguiam chegar. E o presidente do TSE, né, o ministro Alexandre de Moraes à época, ele já vinha tentando falar com Silvinei Vasquez e também com Anderson Torres, né, que ainda estava ali no Ministério da Justiça, que o Ministério da Justiça é o chefe, né, de todo mundo. Então, assim, ele tentava fazer essa interlocução e ele precisou dar uma decisão para que Silvinei fosse até o TSE. E eu lembro bem que a gente estava almoçando nessa hora quando Silvinei chegou lá para prestar esclarecimentos, mas foi todo um processo. A defesa de Silvinei acabou alegando que ele teria feito isso voluntariamente, mas a gente que viveu ali na prática, né, a gente sabe que teve todo um passo a passo até ele chegar ali no TSE para tentar explicar isso. E acabou que foi resolvido, os eleitores conseguiram votar, mas houve essa interferência, né, segundo ali a denúncia da PGR e a própria condenação de Silvinei Vasquez a 24 anos e 6 meses de prisão pela primeira turma do STF. Manu, o caso da trama golpista, ele está todo registrado, né, as provas, enfim, isso inclusive as defesas usaram, né, ali como justificativa de não terem conseguido até ler tudo que tinha ali no processo, de tanta prova que tinha ali reunida. Tudo foi muito registrado em conversas entre todos os integrantes da trama golpista. Também teve a delação do Mauro Cid, que conseguiu ali comprovações a partir dessas provas que já existiam. Manu, para completar essa nossa conversa aqui sobre o Silvinei Vasquez, eu vou chamar também o Gustavo Zucchi para ficar junto aqui com a gente e trazer um pouco mais de detalhes dessa situação nova